Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jennifer e eu tô aqui hoje para falar para vocês um pouquinho do Evangelho de Lucas. A Daiane deu a introdução com o Evangelho de Mateus, seguiu para o Evangelho de Marcos e hoje a gente vai estar apresentando o Evangelho de Lucas aqui para vocês. E antes de começar, eu quero já te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, a curtir esse vídeo e não se esqueça também de compartilhar nosso vídeo nas redes sociais e de seguir também o Transform.podcast. Nós estamos aqui não só com essa sequência de vídeos dos evangelhos, mas também com os nossos podcasts. Então, vai lá, confere, comenta nos nossos vídeos, que a gente quer saber de vocês o que vocês estão achando, certo? Vamos iniciar, então, aqui sobre o Evangelho de Lucas. O escritor desse evangelho é Lucas. Ele não era um apóstolo e também ele não era judeu, ele era grego. Lucas, ele escreve o seu evangelho e, a princípio, ele era um único volume junto com o livro de Atos. Lá no 2º século, depois de Cristo, a igreja decidiu, por bem, dividir esse livro. Então, ficou o Evangelho de Lucas e depois o livro de Atos. Mas, a princípio, era somente um único volume e depois ele foi separado. Ele é reconhecido como real escritor desse evangelho e ele faz um trabalho jornalístico, com pesquisas indo a fundo, pesquisando e entrevistando pessoas que andaram com Cristo, que viram seus milagres, que foram testemunhas de tudo que aconteceu com Jesus. Como eu disse, sua profissão era médico e, como ele era grego, é muito interessante a forma como ele descreve os milagres de Jesus, a forma com que ele enfatiza as enfermidades, a forma com que ele dá uma atenção especial às mulheres da Bíblia, diferente dos outros evangelhos que não traz tantos detalhes assim, e a forma como ele descreve Jesus como um homem perfeito. Na cultura grega, era muito comum essa questão da perfeição, do corpo perfeito, a questão dos deuses, das esculturas, da filosofia. E Lucas, ele traz toda essa cultura grega para a forma como Jesus se portou aqui na Terra, na forma como Jesus viveu aqui na Terra. Então ele vai trazer essa perspectiva de alguém que era grego, que tinha essa cultura, para a vida de Jesus. E vai colocar Jesus como um homem perfeito, como o Deus que veio até a Terra e foi perfeito em todas as coisas. O livro de Lucas, ele tem como um público-alvo os gregos. Então, ele vai mostrar toda a vida de Jesus, ele vai relatar desde a sua genealogia até o seu nascimento, a sua infância, diferente dos outros evangelhos, onde não é relatada a infância de Cristo. Ele vai relatar a sua infância, a sua adolescência, por um certo período, e ali depois a sua vida adulta. Então ele vai enfatizar muito bem a humanidade de Jesus, a humanidade de Cristo, provando e mostrando que ele era um 100% homem. Porque era muito comum naquela época a discussão se Jesus ele era 100% Deus ou se ele era 100% homem. Era muito comum essa discussão. Como que alguém poderia ser Deus e homem ao mesmo tempo? Então, Lucas ele vem trazer essa perspectiva de Jesus, que ele era o próprio homem e o próprio Deus em uma única pessoa, em uma única natureza, mostrando aos gregos que era possível essa perfeição de um Deus e de um homem. Ele deixa muito claro isso no seu evangelho. E ele traz uma mensagem de um evangelho universal. Diferente lá do livro do Evangelho de Mateus, onde Mateus ele traz Jesus como o rei dos judeus, que ele traz Jesus como um perfeito judeu e a salvação ao povo escolhido de Deus, que eram os judeus. Lucas ele traz uma perspectiva diferente de Jesus como um salvador mundial, onde todo ser humano, toda criatura teria acesso a ele. Se você não viu o vídeo do Evangelho de Mateus, eu te convido para ir lá assistir, porque você vai ver diferenças sobre a genealogia de Jesus,
no Evangelho de Mateus, e a genealogia de Lucas. Lucas, como ele queria provar que Cristo, ele era um homem perfeito, ele começa a sua genealogia de Adão. Ele não começa a genealogia diferente de Mateus por Abraão, porque Mateus queria provar que Jesus, ele vinha da linhagem pura dos judeus, desde Abraão, da tribo de Judá, onde viria o rei, e mostrar aos judeus que isso estava sendo cumprido. Lucas, ele quer mostrar que Jesus, ele é homem, então ele veio de Adão, o primeiro homem da terra. Totalmente diferente do objetivo que Mateus tinha ao escrever o seu evangelho. Ele mostra que Jesus, ele é um homem perfeito, e mostra que Jesus, sua genealogia desde do primeiro homem. Ele é o evangelho mais completo, porque mostra toda a infância de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus andou. É curioso também o fato de que há parábolas no livro de Lucas que não estão descritos nos outros livros, nos outros evangelhos. E Lucas, ele relata com riqueza de detalhes tudo aquilo que Jesus ele fez aqui nessa terra. Lucas, ele também relata no seu evangelho os cânticos. O cântico de Maria, quando o anjo vem a ela e diz a ela que ela daria à luz a um rei. O cântico de Zacarias, quando ele descobre que mesmo na velhice ele seria pai, o pai de João Batista. E o cântico de Simeão, quando Cristo nasce e ele vem até Cristo como como a última coisa que ele faria na vida, ele viu com seus próprios olhos o rei. Então ele é um evangelho muito alegre, é um evangelho muito feliz, que diz a nós que o Cristo nasceu, o nosso Salvador nasceu, Jesus, ele veio ao mundo, ele cresceu, ele viveu entre nós. Ele traz uma mensagem alegre, feliz, uma mensagem de esperança e principalmente uma mensagem de salvação. Então, ele mostra pra gente como o homem deveria ser sem o pecado, sem a queda. Ele nos mostra o nosso exemplo de ser humano no qual nós temos que seguir, que é Jesus. Como ser perfeito. Jesus, ele cumpriu toda a lei nele mesmo. Jesus, ele não teve pecado. Jesus andou entre nós, ele curou, ele libertou pessoas. Então, Lucas relata essas coisas mostrando pra gente que alguém que era homem fez todas essas coisas. E ele é o nosso exemplo, é aquilo que nós devemos seguir e é aquilo que nós devemos buscar ser também. Ele relata também com muitos detalhes como Jesus morreu. Então, mostrando que um homem morreu, afirmando mais uma vez que Jesus, ele era homem, um homem perfeito, e o homem, ele morre, mas também afirmando a natureza divina de Deus, que ele era Deus e que ele ressuscitou dos mortos. O principal objetivo e a mensagem central do livro de Lucas é mostrar que a salvação, ela não é restrita a alguns, ela não é restrita somente aos judeus, ela não é restrita somente aos romanos ou a alguns. Qualquer pessoa, ela tem acesso à salvação por crer em Cristo. Então ele nos mostra que a salvação, ela é universal, é para todos os povos, e basta somente a gente crer que nós seremos salvos. Lucas, ele termina o evangelho ali com a morte e a ascensão de Jesus, e a continuação de tudo isso vem prosseguindo ali no livro de Lucas, onde Jesus, ele ordena que os discípulos fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre eles, e no livro de Atos vai começar a relatar, após Jesus ele voltar aos céus, o que aconteceu e o início da igreja após a descida do Espírito Santo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa ir lá e ver os outros vídeos dessa série, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos. E eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo, a curtir, a mais uma vez se inscrever aqui no nosso canal, a nos seguir nas nossas redes sociais e comentar aqui pra gente se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, se você gostou desse vídeo e o que mais nós podemos fazer para poder te ajudar.
Que Deus te abençoe, que você possa ter o seu coração e a sua mente iluminada por essas palavras e que você possa ler o livro, o Evangelho de Lucas, com outra perspectiva, com outros olhos, à luz daquilo que Cristo veio fazer para cada um de nós. Que Deus te abençoe.